Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês tudo sobre o exército de Palas. Então já cliquei no gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Os Palazitos são o exército da deusa do amor e da tragédia Palas. Eles são equipados com armaduras conhecidas como Chronotectors. Eles têm a capacidade de manipular o tempo e lutam usando várias armas. Da mesma forma que os Cavaleiros de Atena, eles possuem classes distintas. É possível distinguir a maioria dos Palazitas de segunda e terceira classe só de observar os números que estão desenhados em suas Chronotectors, embora Palazitos como Paradox e Toquizada não tenham números desenhados, e o Palazito Miller possui interrogações em sua Chronotector. Ao contrário do senso de justiça que os cavaleiros juraram seguir em nome de Atena, os guerreiros de Palas, os Palazitos, lutam usando armas. Eles possuem o poder de roubar o tempo e petrificar as pessoas de cosmo fraco. As pessoas só voltam ao normal se o Palazito for derrotado. Quando esta técnica é desferida pela espada de um Palazito primário, todos os cavaleiros podem ser paralisados. Isso aconteceu em Palaestra, exceto com Genbu, por possuir o sétimo sentido já dominado e vestindo armadura de ouro. Os Cavaleiros de Bronze protagonistas também tiveram seus tempos roubados, exceto suas consciências. E de acordo com a Aegir, a hierarquia dos Palazitos é completamente diferente dos Cavaleiros de Atena. Conforme demonstrado em algumas batalhas, os Palazitos de terceira classe podem ser mais fortes que os Cavaleiros de Prata. Os Palazitos de segunda classe possuem mais ou menos a força dos Cavaleiros de Ouro e não hesitam em ter de enfrentá-los. E contudo, o cosmo dos Palazitos de primeira classe supera o dos Cavaleiros de Ouro. Então vamos começar com os Palazitos de primeira classe, os 4 grandes Palazitos. Também conhecidos como Palazitos primários, são a classe mais forte a serviço de Palas. Porém eles são servos na verdade de um outro deus, chamado Saturno. O grupo é formado por 4 integrantes, cada um deles tão poderosos quanto 3 Cavaleiros de Ouro juntos. Suas Chronotectors simbolizam uma quimera, uma besta formada por várias criaturas descrita na mitologia grega, porém aqui ela se refere à junção de 3 constelações do zodíaco em uma só vestimenta, sem contar o poder de suas armas, que individualmente podem ter a força de um deus. Em suas estruturas, a quimera apresenta a forma de um altar, cada qual segurando a arma do Palazito. A Chronotector de Titã, chamada de Gênesis Tector, que seria um nome referente à criação, representa as constelações de Gêmeos, Virgem e Sagitário, e ela é da cor verde. A Chronotector de Gália, chamada de Photon Tector, refere-se à luz e representa as constelações de Câncer, Aquário e Peixes, sendo da cor amarela. A Chronotector de Aigeon, chamada de Graviton Tector, é referente à gravidade, representa as constelações de Libra, Escorpião e Capricórnio, sendo da cor azul. A Chronotector de Hyperion, chamada de Destruction Tector, se refere à destruição e representa as constelações de Áries, Touro e Leão, sendo da cor vermelha. Ao contrário dos outros Palazitos que possuem armas diversificadas, todos os de primeira classe são usuários de espadas sagradas, sendo eles Titã de espada da criação, Hyperion de espada da destruição, Gália da espada de guerra e Aigeon de espada do trovão. E agora eu vou mostrar para vocês um breve resumo dos poderes das espadas sagradas. As 4 espadas sagradas sendo apresentadas a Palas pela primeira vez, segundo Haruto, o cosmo da espada de Hyperion se mostrou mais forte que o cosmo de Apsu, o deus da escuridão e vilão principal na primeira temporada da série Ômega. Já a espada de Titã mostrou possuir o poder de paralisar pessoas com um cosmo de nível inferior, conseguindo paralisar até os Cavaleiros de Bronze principais que já tinham despertado o sétimo sentido, com exceção de Seiya e Koga. Além disso, chegou a deter a poderosa flecha de Sagitário, contudo não conseguiu ricocheteá-la de volta, sendo necessária a telecinese de Palas. Depois disso, Gália utilizou o poder de sua espada para libertar Paradox da prisão do Cabo Sunion. A pessoa presa lá só pode ser libertada por algum deus ao nível de Atena, mostrando mais uma vez que o poder das espadas dos Palazitos primários tem poderes divinos. A espada chegou a cortar o cabo em 2 partes, mostrando assim seu incrível poder. Apesar de todos esses poderes das espadas dos Palazitos primários, a espada de Aigeon sofreu 2 rachaduras, uma por Ikki de Fênix e outra por Koga de Pégaso.
antes de ser quebrada finalmente por completo na sua segunda luta contra o Cavaleiro de Fênix. Mesmo assim, mostrou ser muito poderosa, tendo o poder de invocar e atrair raios e também controlar a gravidade ao seu redor, lembrando o ataque de Amor de Peixes no planeta Marte, porém num nível superior. Posteriormente, é revelada uma outra espada, a Aegon Ring, a espada suprema do exército Parasito, que possui o poder de cortar o espaço e parar o tempo. Agora vamos falar dos Parasitos de segunda classe, também conhecidos como Parasitos secundários, tal qual o nome sugere, são os segundos mais fortes do exército de Palas. O nível de força deles ainda é difícil de ser definido, porém conseguem derrotar facilmente os Cavaleiros de Bronze, mesmo com seus sétimos sentidos despertados, e são capazes de dar trabalho até mesmo para os Cavaleiros de Ouro e não hesitam em ter de enfrentá-los. Ao que parece, eles também podem se mover na velocidade da luz, e alguns são subordinados diretos de alguns Parasitos primários, como a Aegir de Hyperion, Rhea de Titã, Paradox de Gaia e Surtri de Aegon. Em suas Chronotectors é possível notar o número 2. Parasitos de terceira classe, também conhecidos como Parasitos terciários, são a patente mais baixa, porém há registros de sua incrível capacidade em vencer até mesmo um Cavaleiro de Prata, e são capazes de dar trabalho até mesmo para os Cavaleiros de Bronze principais que já despertaram o sétimo sentido. São subordinados de um Parasito primário, mas respeitam os secundários. Em suas Chronotectors, sempre existe algum símbolo que lembre o número 3. Referente às vestimentas dos Parasitos de segunda e terceira classe, não se sabe oficialmente no que elas são baseadas, porém é notável que elas não lembram em nada as armaduras utilizadas pelos mesmos. Uma suposição é que elas podem ser inspiradas em antigas constelações que não existem mais. Um exemplo disso é a Chronotector de Log, que claramente representa a abelha, e a de Dione, que possui a forma de uma serpente. Já os Parasitos sem classe definida são Parasitos que não se enquadram na classificação padrão. Suas Chronotectors possuem um sinal de interrogação e apareceu apenas um Parasito desta categoria subordinado de Saturno, que afirma poder superar em força e até mesmo em velocidade os Cavaleiros de Ouro. Este é Miller, de Luva Alquímica. Abaixo de todos esses temos os Soldados Rasos de Palas, também conhecido como Parasitos Quaternários, tal qual outros Parasitos. Estes soldados também podem congelar o tempo e podem se teletransportar. Eles também utilizam diversas armas, mesmo atingidos pelo golpe Grande Chifre de Harbinger, suas Chronotectors permaneceram intactas e eles saíram ilesos, fugindo do campo de batalha, e são capazes de derrotar facilmente os Cavaleiros de Aço e fazer frente aos ex-cavaleiros tais como Nat e Ban, sem estarem trajando alguma proteção, além de dar trabalho para os Cavaleiros de Bronze. Eles utilizam várias armas brancas e os Soldados Rasos são divididos, com Chronotectors de 4 cores dos Parasitos primários, verde, azul, amarelo e vermelho, cada exército respondendo a um Parasito primário. Ao redor do castelo de Palas, em Palas Belda, havia um exército de soldados com Chronotectors de cor azul, que estavam sob o comando de Europa na defesa do Portal do Tempo. Segundo Eden, esses Parasitos possuem nível de cosmos semelhante ao dos Parasitos terciários. Além disso, em suas Chronotectors era possível ver um número 3, simbolizando e confirmando então o nível de cosmo deles. O deus Saturno possui um exército particular de soldados rasos semelhantes aos Parasitos de quarta classe, conhecidos como servos diretos de Saturno, que não utilizam a alcunha Palasita, por não prestarem nenhum serviço à deusa Palas. A missão deles foi a de acabar com a vida de Palas e Atena, mas eles foram impedidos pelos Cavaleiros de Aço antes de avançarem para a entrada do castelo. Assim como os soldados Parasitas, também utilizam diversas armas e são protegidos por uma Chronotector de cor negra. Elas possuem detalhes nas costas parecidos com lâminas. Algumas curiosidades sobre os Parasitas é que Parasito, na realidade, é um tipo de meteoro raro que possui alta concentração de ferro em sua composição, e os Cavaleiros de Palas parecem não serem humanos, pois eles falam durante toda a saga dos humanos como se não fossem, mas infelizmente, mesmo com o fim da série, nada disso foi confirmado. Eles também podem subir na hierarquia, como comprovado pelo desejo de Hat em tornar-se um Parasito de segunda classe, mesmo sendo um de terceira. A grande maioria de Parasitos receberam nomes de satélites naturais de Saturno ou de satélites de algum outro planeta do sistema solar, como Halimed,
Thebe e Europa, que levam os nomes das luas de Netuno e Júpiter, respectivamente, além de Gallia e Miller, que receberam nomes de asteroides. Porém, há outras exceções, como Surtri, nome de um gigante da mitologia nórdica, e Paradox e Toquizada, que inicialmente eram cavaleiros de ouro. Os Palazitos são em diversos pontos antiteses diretas dos cavaleiros de Atena. Enquanto os últimos são regidos por constelações, os nomes dos Palazitos fazem referências a satélites naturais. Os cavaleiros estão proibidos de usarem armas, enquanto todos os Palazitos, até os de classe mais baixa, portam armas consigo. A importância dada às suas armas é tão grande que os Palazitos as nomeiam associando-as aos seus respectivos nomes, deixando a simbologia das Chronotectors em segundo plano. Os Palazitos usam essas armas para aumentarem seu poder de combate, porém poucos foram mostrados sendo capazes de lutar sem o uso delas. O motivo disto é que a maioria morreu sem ter tido apenas sua arma destruída, ou quando tiveram sua arma destruída, também foram rapidamente mortos. O exército de Hades é o mais numeroso até agora, em questão de soldados oficiais, sem contar os soldados rasos. Porém, se levarmos em conta os soldados rasos de cada exército divino, como guerreiros oficiais, o exército dos Palazitos é o mais numeroso, superando o exército de Marte, que antes da aparição dos Palazitos em Ômega, era considerado o exército mais numeroso. Apesar do número de Palazitos principais mostrados na série chegarem a um total de 22, sendo 4 primários, 7 secundários, 10 terciários e 1 sem classe, há provas de que o exército de Palas pode ser ainda maior do que foi mostrado na série, pois no episódio 95, Jabu é dito como o caçador de Palazitos, que estava derrotando vários deles ao redor do mundo. Também na aparição de Eden como Palazito, foi demonstrado que havia outros Palazitos terciários e secundários. Outro fato é que as Chronotectors de Paradox, Toquizada e Eden provavelmente estavam sem dono, para terem sido dadas a ex-cavaleiros de Atena. Além disso, o fato de duas armas terem sido dadas aos Palazitos Rhea e Halimed respectivamente, comprova que provavelmente poderia haver também outras Chronotectors e armas sem usuários. Já na abertura da primeira temporada da saga de Palas, foi possível notar a presença dos 4 grandes Palazitos. Nessa parte, podemos ver que eles possuíam semelhanças com antigos cavaleiros de Atena. Titã se assemelha com Saga de Gêmeos e suas roupas com a de Shun, quando este foi possuído por Hades. Gallia se assemelha com Xion de Ares e Soma de Leão Menor. Aegeon possui um cabelo que lembra o elmo da armadura de leão. Hyperion compartilha semelhança com Máscara da Morte de Câncer e Ágora de Lótus. Agora vamos falar do fim dos Palazitos. Devido à incrível capacidade de teletransporte, os Palazitos, principalmente os de terceira classe, no início da série eram apenas derrotados e não mortos. Aegir, de segunda classe, foi o primeiro Palazito aparentemente a ser morto pelas mãos de Koga. Porém, ele apareceu vivo após a ressurreição de Saturno. Depois do ataque de Aegir à Palaestra, os Palazitos de terceira classe começaram finalmente a serem mortos, na seguinte ordem: Tarvus, que foi morto pelo combo de ataque de Hyuho e Koga. Log, o primeiro Palazito a ser morto com a ajuda dos Cavaleiros de Aço. Metone, que sacrificou sua irmã Ymir numa revanche contra Soma e Yuna, mas acabou morto pelos mesmos também. Thebe, quando ia jogar um imenso asteroide contra Eden e os outros. O Cavaleiro de Orion o explodiu e uma parte dele caiu em cima de Thebe, o matando de vez. Hat, que foi morto pelo ataque especial de Celeris. Silene e Grape, mortos por Subaru, com armadura de cavalo menor. E Halimed, morto por Subaru também, com armadura de cavalo menor. Depois foram os Palazitos de segunda classe que começaram a morrer. Dione, que foi morto por Kiki de Ares. Surtri, morto por Shun. Toquizada, morto congelado por Yoga. Rhea, que foi morto por Hyuho e Shiryu. Paradox, morta depois de usar a outra dimensão junto de sua irmã. E é então que os primários começam a morrer. Aegeon, morto junto com Ikki. Gallia, morta pelos protagonistas que despertaram uma parte do Ômega. Hyperion, que recebeu a exclamação de Atena, um forte golpe de Subaru, quase foi derrotado pelo despertar do Ômega de Koga e os outros protagonistas, porém sendo derrotado definitivamente num golpe suicida de si próprio. Aegir é finalmente morto por Jabu. Europa e Miller são mortos no episódio seguinte.
Miller é morto pelo pó de diamante e Europa sobrevive à tempestade nebulosa. Contudo, ele é morto finalmente pelo ataque máximo do Titã. Sendo assim, Titã foi o último dos Palazitos que sobreviveu. Agora vamos falar um pouco sobre os domínios de Palas. O nome do quartel-general dos Palazitos é Palas Belda, uma cidade rica e próspera, localizada no lado oeste das perigosas montanhas do exílio, onde os Palazitos congelaram o tempo de pessoas inocentes. Desde então, é considerada a base do exército de Palas. Sendo chefiados por Titã, os animadores da Toei Animation se espelharam em aspectos da Itália renascentista para elaborar o novo cenário de luta dos cavaleiros. Esta fortaleza, aparentemente impenetrável, é um local baseado na histórica cidade italiana de Florença, com acréscimo de 7 montes ao redor, o que remonta ao Vaticano. Dentre as semelhanças notáveis com a cidade italiana, destaca-se o Palácio de Palas, que é idêntico à Catedral de Santa Maria del Fiore. Outros locais, como por exemplo o lugar do túmulo de Carrie, se assemelha muito com a Basílica de Santa Maria Novella. O local onde Seiya se encontrou com Eden e Europa é similar ao Palácio da Signória. O lugar no qual Koga se encontrou frente a frente com Palas se parece com a Biblioteca Central Nacional, o local onde Yuna e Soma lutaram contra Ymir e Mephone, num campo de batalha parecido com a Fonte de Netuno. E onde ocorreu o combate contra Galha com os Cavaleiros de Bronze é muito parecido com o Hospital dos Inocentes. As ruas da cidade em volta do Castelo de Palas são grandes e cercadas de casas por todos os lados, inclusive do castelo que se encontra no centro da cidade. Já o Portal do Tempo é a divisa entre a cidade e o Castelo de Palas. Possui um portão com o poder do tempo, criado por Titã para que ninguém tenha o acesso ao castelo. O portal é defendido por Europa e por vários Palazitos rasos que, de acordo com Eden, possuem o cosmo de Palazitos terciários. O portal é indestrutível, pois como ele está com o tempo parado, ele não pode sofrer nenhum dano e todos aqueles que se aproximarem têm também o seu tempo paralisado. Ele apenas foi destruído com a união do cosmo de todos os cavaleiros de Atena e da própria deusa ao punho de Koga que estava paralisado. No interior do Castelo de Palas, foi no pátio do castelo onde a Europa apresentou a Atena e seus cavaleiros os 4 caminhos para ir até o local onde Palas se encontrava. Foi aqui também que o Palazito insultou a todos, inclusive a deusa da guerra. Caminho de Alfen é defendido por Surtri e é o local onde se encontram os domínios de seu mestre Aegeon. Dentro do caminho se encontra a sala de leitura de Aegeon, onde ele passa seu tempo lendo sobre os humanos. Lá também há um local cheio de cristais, onde Surtri enfrenta os seus inimigos. Após este lugar, há um espaço específico onde Aegeon o usa para lutar contra esses inimigos, que derrotaram seu subordinado, tendo como destaque o céu aberto acima de onde o Palazito invoca seus trovões com o uso de sua espada. Caminho de Nifen tem a cor amarela representando Galha, porém ela não o protege, e neste caminho existe a Sala de Relógios, defendida por Tokizada. Lá o ex-cavaleiro de Atena enfrentou Haruto de Lobo, Eden de Ódeon e Subaru de Cavalo Menor, porém foi derrotado apenas por Yoga de Cisne, que o congelou em um esquife de gelo, mantendo-o aprisionado em Nifen, até então o fim dos tempos. Caminho de Devilberg tem a cor vermelha representando o Hyperion, porém ele não o protege. Há uma sala antes de Devilberg, onde se encontram os aposentos de Rhea. Também nesse caminho, existe um coliseu onde Rhea enfrentou Shiryu de Libra e Ryuho de Dragão. Lá Ryuho eleva seu cosmo, quase derrotando Rhea. Porém o Palazito é finalmente derrotado pelo pai do cavaleiro. Caminho de Vanaheim. Este é o caminho que leva verdadeiramente ao castelo de Palas. Tem a cor verde representando o Titã, porém ele não o protege. Em Vanaheim, existe um salão onde Paradox de Janus Escarlate teve seu encontro com Saori Kido e lutou contra sua irmã íntegra de gêmeos. Neste caminho ainda, Galha aparece para protegê-lo e derrotar os humanos ali presentes. Depois da discussão de Palas com Galha e após os ataques de Paradox e íntegra, os 4 caminhos param de existir, passando a existir apenas este salão em Vanaheim. Ainda pode-se ver neste salão uma estátua e as decorações do local. Já a Sala de Europa, não se sabe onde fica este local. Ele é visto após Paradox e íntegra destruírem os 4 caminhos. Lá Yoga e Shun capturam Europa.
O jardim principal do castelo, onde Galia teve sua luta contra os Cavaleiros de Bronze, o local é amplo, possuindo de início apenas um jardim e alguns corredores, e as escadas principais que ligam o jardim principal à sala de combate de Hyperion. A sala de Palas é o destino final do castelo, é composto principalmente pelo trono de Palas, onde ela cresce à medida do tempo que absorve a vida de sua irmã Athena. A sala é rodeada por pilastras e tem ainda uma espécie de varanda que dá para a frente do castelo, onde Palas passa uma parte do tempo observando a cidade. Lá Palas enfrentou sua irmã e Saturno ressuscitou, e foi o local onde Europa e Miller foram derrotados por Yoga e Shun. Bom pessoal, esse foi um mega vídeo sobre os subordinados de Palas e seus domínios também. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?